cabelos tipo de verdade. É que assim, os humanizados tem um tipo de cabelo que fica mais parecendo com fio, né, de cabelo. Eu acho que ela estava se referindo a essa pergunta. E fica muito mais natural. É uma técnica que eu uso desde 2008, 2009, mais ou menos. Eu tenho inclusive um vídeo antigo, eu publiquei aqui esse vídeo. E a resposta para essa pergunta é o seguinte: eu faço com linha. E para cada tipo de cabelos, vamos supor, se o cabelo tem mais volume, eu coloco um tipo específico de linha. Se ele tem menos volume, eu coloco outro tipo. Se ele é lisão ou se ele é ondulado. E aí eu trabalho no cabelo, aplicando mecha por mecha, enfim. E quais os tipos de linha que eu utilizo? Então, eu uso linha tipo aquelas de meada, para fazer bordadinhos. Tem linha de costura que eu já usei para fazer. Depois eu mostro para vocês, que não tá aqui, tá no meu ateliê. Aqui é minha casa. Esse aqui é o cantinho que eu separo para poder trabalhar às vezes de noite, ou um domingo de manhã, ou um sábado. Porque eu não vou para o ateliê final de semana, é um pouquinho longe da minha casa, né? Então, assim, cabelo eu uso linha de costura, linha de meada, linha de crochê, linha de overlock também. Então aqui eu ia falar é a Yoko Ono, que eu já fiz o cabelo dela e fiz o John Lennon com linha mesmo, de costura. A questão da linha de overlock é que você tem que ter muito cuidado, que senão ela fica toda descabelada, se você não souber na hora de colar também. Tem alguns segredinhos, mas eu já vi vídeos no YouTube, no meu canal tem um ensinando a fazer uma linha que é a linha de meada. E fica bem legal, dá pra fazer penteados, enfim, fica top, tá? Então, a primeira dúvida já foi: como faço cabelos tipo de verdade? Ok, aqui tem um que é com meada, ó. Tá vendo o cabelinho dele, ó? Tá parecendo uma penugezinha. E o dela eu fiz o penteado, o cabelo tá meio preso, ó. Tá vendo? É com essa linha de meada, tá? Mas agora os humanizados eu uso com a linha mais fina. Já fiz trança, já fiz com trança, já fiz cacheado meio preso, meio cacheado atrás. Ele solto, ondulado, fica bem, bem legal mesmo, fica bem natural. Eu acho bem legal, mas dá um trabalhinho, tá? Mas existe essa técnica e fica show. A segunda pergunta é como montar uma estrutura, tá? Sobre isso, existem vários tipos de estrutura. Eu vou dividir essa em duas respostas. Primeiro porque assim, as pessoas querem saber como é que faz para poder deixar a peça bem estruturada. Começa do começo, lá na hora de você fazer. Se você fizer uma estrutura direitinho, com arame dentro, na hora de você posicionar, colocar o sapato, deixar ela retinha na base, já fixada onde você quer, e começar a fazer da estrutura para cima, esperando o tempo de secagem para ela não pesar e tudo, ela vai ficar bem estruturada. E a segunda parte é o tipo de estrutura que você começa a fazer. Você pode usar estrutura de várias coisas. Você pode usar estrutura de isopor, estrutura de arame com papel alumínio, estrutura de papel alumínio. Enfim, você pode usar qualquer tipo de estrutura. Aqui tiver mais acessível para você, tá? Se você aprender a fazer bem uma estrutura, é indiferente. Aí você fala assim: ah, Evelyn, qual que você prefere, né? No momento, usa de alumínio. Mas a ideia de alumínio, não existe nenhuma mágica, nenhuma... é a melhor de todas. Não, pra mim é que é mais fácil fazer, que não faz sujeira. Porque eu trabalhei muitos anos com a de isopor e pra mim tava ok, deu certo. Entendeu? Porque fica leve, até pra quem faz bolo fake. Aliás, pra quem faz topo de bolo pra bolo de verdade, a de isopor é muito boa, é excelente, entendeu? Eu não tenho nada contra a de isopor. A única coisa que pra mim é mais prático pra fazer em casa, não fazer mais a de isopor. Porque assim, ó, eu tenho um monte de placas de isopor aqui. Não vou mostrar não, senão vou ter que mudar a câmera e ela já tá no lugar. Tem um monte de placa de isopor aqui em casa. Às vezes me dá na telha, eu vou lá, acabou o papel alumínio, eu vou lá e faço de isopor até hoje. A
A de arame já é mais para fazer com movimentos. E por que que inventaram essa coisa do papel alumínio? Tem muita gente que faz e nem sabe por quê, né? Na verdade, a do papel alumínio eu comecei a fazer porque eu achei prático, tá? Mas eu geralmente eu uso por causa da questão do movimento. Você vai fazer uma perna dobrada, você vai fazer ele em pé com, vamos supor, correndo. É muito prático para fazer de papel alumínio ou arame com alumínio. Mas essa ideia surgiu lá do pessoal, da galera que faz escultura mesmo com a clay. Porque a clay, ela é um tipo de massa, que é diferente do biscuit, que ela não seca em contato com ar. Ela não seca, ela só seca quando vai no forno. E por isso, a parte para cozinhar a massa, se coloca a estrutura de arame com o papel alumínio, para poder facilitar o cozimento de dentro para fora. Ok? E não existe nenhuma mágica no fato de fazer no papel alumínio. Eu já uso, por exemplo, essa técnica de papel alumínio desde 2007, 2008. Não foi nada que nasceu agora. Muita gente já usa há muito tempo. Só que o propósito que era utilizado antes era, aliás, o pessoal que usava com maior frequência antes e até hoje usa é o pessoal que faz a escultura com a clay, tá? Vamos à terceira. Então, acho que essa eu já respondi. Vamos lá, vamos continuar. Então, agora, por onde começar a modelar o rosto? Então, essa pergunta é o seguinte. O rosto eu começo pela estrutura. Essa estrutura me perguntaram também, já vou responder nessa, que eu não coloquei ali, mas eu já vou embutir nessa resposta. Me perguntaram também que tipo se é mais fácil fazer o rostinho só de massa. Eu tô me referindo a humanizados em biscuit, tá? Cabeça só de massa ou cabeça com bolinha de isopor. Isso é gosto mesmo, gente. Se for, no meu caso, eu uso eu faço 3 estilos: o humanizado caricático e o caricático. Eu já expliquei na live anterior qual a diferença desses 3, né? Que meio que é o meu estilo, tá? Não sei como é que os outros trabalham, cada um trabalha de um jeito, eu trabalho dessa forma. Meus clientes mesmo me direcionaram para trabalhar dessa forma e dá certo para mim, então tá ótimo. O humanizado, eu uso só massa de biscuit, eu não uso bolinha de isopor, tá? Eu faço a bolinha de biscuit, depois eu vou acrescentando os detalhes de bochecha, testa, queixo e tal. Agora, se eu faço o humanizado caricático, a cabeça dele é um pouco maior, mas nem tanto quanto a caricatura. Eu falo, para não deixar vocês no vácuo, eu vou explicar. Aqui, ó. Esse daqui é o caricático. Caricatura, ele é assim, tá? O rosto mais expressivo, a cabeça desproporcional ao corpo. O humanizado é esse daqui. E o intermediário entre esse que eu chamo de caricatura humanizada. Tá vendo? Porque a cabeça dela é maior do que essa, mas é menor do que essa. Entendeu? Ficou legal? Geralmente, esse intermediário aqui, eu uso, ó, quando eu quero fazer quando eu quero fazer mais expressivo, gosto de fazer rostos negros, assim. Aí, nesse caso, da cabeça intermediária, eu uso bolinha de isopor. Se é só humanizado, eu não uso bolinha de isopor, tá? Ó, tem um negro aqui que eu usei, ó. O rosto dele não foi bolinha de isopor aqui, tá vendo? Esse aqui é humanizado, mas eu fiz ele com uma certa expressão. Acrescentei vários detalhes e tal. Eu adoro fazer. Olha essa aqui. É antiga. Essa aqui tem uns, sei lá, acho que uns 10 anos que eu tenho ela. Eu amo demais. Então, vamos lá. A pergunta é, por onde começar a modelar o rosto? Se você... eu começo sempre pela estruturinha, como de dentro pra fora. Eu faço as marcações do que vai aonde, né? Eu já fiz vários vídeos no meu Instagram aqui mostrando. Biscuit humanizado para iniciantes. E depois que eu faço os traços, eu vou acrescentando os detalhes. Alguns casos eu enxerto, outros casos não. Se eu faço com mais massa, eu faço com menos massa, enfim. Agora, se eu começo pelo nariz, eu faço pelos olhos, depois faço o nariz, depois faço boca e sucessivamente, e aí vai, tá?
Então, agora me perguntaram, na sequência, a quarta dúvida é como dar expressão ao rosto. Então, como eu já falei, eu faço as marcações, aí começa, depois das marcações eu vou acrescentando, aí vem essa resposta dessa questão. Como dar expressão? É enxertando. Eu vou enxertando as expressões. Mas para que isso fique legal, eu tenho que esperar o quê? Tenho que esperar secar, tá? A massa do biscuit, ela tem algo que é peculiar só da porcelana fria, que é o encolhimento, tá? A massa do biscuit, você tirou do pacote, ela já tá secando e encolhendo. Primeiro ela cria uma camada por cima, né? Ela dá uma craquelada, uma secadinha por cima e vai ficando durinha. E depois ela vai de dentro para fora, ela vai secando em contato com o ar. Então, se você usa só de massa, você tem que esperar a massa retrair, a massa encolher, porque se você faz ela só de massa, deixa de um dia pro outro, vai sumir todas aquelas expressões. Até fizeram esse comentário lá naquelas 54 perguntas que mandaram pra mim. É normal. E aí você faz o que? Você enxerta os detalhes, tá? Agora, como fazer detalhes de acabamento? Tá? Que é assim, ó, se a pessoa tá se referindo ao rosto, ela não foi específica com relação a isso. Por exemplo, o rosto, você vai fazendo vários detalhes. Aí você começa a enxertar aqui, enxertar ali, enxertar aqui. Depois você vai ficando com uma crosta de massa aqui, ó, assim. Aí fica bem mal acabado. O pescoço fica aquela marca de emenda. E fica o braço, assim. Aí fica aquela coisa horrorosa. Isso você tem que fazer. Você tem que fazer o acabamento alisando nessas partes de emenda, alisando com água. E você nunca deixar acumular massa nessas emendas, tipo braço com tronco, pescoço com cabeça, entendeu? Colocar o mínimo de massa possível para poder fazer essa união de partes do corpo. E aí, já foram 5 dúvidas. Tem a dúvida bônus, que eu, no final das contas ali, eu falei, vou falar sobre isso. É como fazer a cor de massa azul marinho. Essa é clássica. Porque assim, tem muita gente que tem dificuldade em fazer. No caso, essa pessoa, ela disse que lá na cidade dela não tem massa colorida. Ela não tem facilidade para encontrar massa colorida pronta, né? Que nem tem muita gente. Às vezes até em outros países também tem essa dificuldade. Eu tive alunas que já me falaram, inclusive tenho alunas minhas que fazem massa em casa. Só tem acesso à cola, né? E no meu blog tem a massa caseira, tá? Tem a caso alguém queira. Depois me chama. Então, a massa azul marinho, a preta, a vermelha e a marrom são tons que é super difícil de você conseguir alcançar aquele tom escuro. Então o pessoal às vezes vai tingir a massa, porque a massa, se você faz a massa em casa, ela fica natural, ela fica incolor. Ela só vai ter cor se você tingir a massa, tá? Então muita gente começa tingindo de branco e depois coloca a cor, tá? Mas essas cores que eu acabei de falar, que é o vermelho, o azul, preto, o marrom e o verde musgo também, tá? Essas cores você não deve acrescentar o branco, tá certo? Porque se você acrescentar o branco, elas nunca vão ficar naquela cor de... aqui, ó. Esse azul marinho aqui, ó. Agora, uma tinta também, não adianta também você chapar de tinta, porque vai fazer o quê? Vai ressecar a sua massa, tá? Muita gente fala que acha que a massa é ruim, por isso que a massa tá rachando, por isso que a massa tá craquelando, e às vezes é a quantidade de tinta que a pessoa coloca. A pessoa coloca muita tinta ou coloca muito creme para as mãos. Eu nem uso creme para as mãos. Então, a dica é, não usa branco se você quer cor escura. E a outra coisa é a tinta que você vai usar. Eu uso a tinta óleo quando eu quero tingir cores escuras, ou então aquela tinta xadrez, que é tinta para você misturar, tinta para você pintar parede. A xadrez, vermelha, azul marinho, essas cores, amarelo, ouro, ela é ótima. Usa só uma luvinha, tá? Essa luva que a gente usa para tingir cabelo, porque faz uma sujeira danada. E usa um avental também, tá? E aí fica tudo bem, fica tudo certo. Aí, nesse caso, tem que tomar cuidado na quantidade. Se colocar muita tinta, vai estragar a sua massa, vai craquelar depois. Quando secar, pode rachar e tal, tá bom? Então, tudo
pouquinha quantidade. Não esquece que a massa escurece depois que seca. Enquanto seca, ela vai escurecendo também, tá? Então, o ideal é você fazer o tingimento da tinta, fazer uma bolinha, achatar e deixar ela de lado para secar. Coloca tudo no plástico fechadinho e vê se ela ficou no tom que você quer, tá? Se ela não ficou no tom que você quer, aí você vai lá, coloca mais umas gotinhas de tinta e depois faz o teste de novo. Não vai chapar de tinta achando que ela vai ficar naquele tom e depois ela vai escurecer e vai passar do tom que você quer. Ok? Então é isso, foram seis dúvidas aqui, todas falando a respeito de humanizados. E agora eu vou deixar vocês me perguntarem. A Marilene Garrafas Artesanais está me perguntando: todo o rosto precisa de enxerto ou não? Não. Eu faço, tem alguns rostinhos que eu não faço enxerto nenhum, que eu vou fazendo, a quantidade de massa que eu coloquei ficou legal, eu esperei secar de um dia pro outro e ela não encolheu muito e ok, ficou ótimo, excelente. Então a Renata Rodrigues está perguntando: tem algum truque na hora de alisar os enxertos, além de água para alisar? Ó, eu uso essas ferramentinhas aqui, ó, estão até sujinhas, você vai ver que eu não estou mentindo. Olha, eu uso essas ferramentinhas aqui, ó. Essa aqui. Deixa eu te mostrar essa daqui. E tem mais uma que não tá aqui. Essa daqui é muito boa, ó. Essa daqui é da Condor, tá? Esse aqui é de silicone a pontinha. Então, na hora de você fazer isso aqui, ó, esse movimentinho, ela une muito legal, muito bem. E isso aqui também, ó, que pega até os cantinhos, tá? Eu uso isso. As ferramentas, elas auxiliam bastante, mas na falta de repente você não tiver isso, olha, eu vou te mostrar uma ferramenta aqui que é ótima também, ó. O cabinho desse pincel. E tem umas ferramentas aqui de inox, para as metidas, que nem eu. Que eu uso essas daqui, ó. Tem essa pontinha aqui. Ó, essa daqui, ó, tá vendo? Ó, também dá pra você fazer, mas pra alisar mesmo as partes, eu gosto daquelas de borrachinha. Tem algum truque na hora, é isso aí, na hora de alisar. E água? Ah, tem uma outra coisa que é fundamental. Vou te falar. Paciência. Você fazer humanizado, você tem que ter muita paciência. Para você fazer muito amor, paciência. Esse é o grande segredo. O resto não tem segredo. Ó, como faz as marcações das unhas e onde tem o maior dificuldade? Olha, os humanizados dos dedinhos são tão miudinhos. Tem uma ferramentinha que eu já comprei que tem a marcação direitinho, mas dá pra você fazer mesmo até com palitinho, entendeu? Que é só pra tu fazer o contorno da unha e depois você pinta. Aí você vem por baixo e faz esse movimentinho pra levantar um pouquinho, entendeu? Então não tem segredo não, gente. Não fica dependendo de nada pra você fazer. Faz do jeito que você puder e à medida que você for praticando, você vai... não usa o fato de você não ter determinadas ferramentas, como por exemplo o paquímetro, ou seja lá qual for a ferramenta que você não tem, como dificuldade para você deixar de fazer, entendeu? Você pode substituir as ferramentas e vai obter o mesmo resultado, tá? O importante é o seu cliente estar satisfeito com o seu trabalho. Às vezes a gente fica fazendo com tanta precisão, com tanto detalhe, e esquece que nosso cliente ele é leigo. Ele gostou, ele se identificou com o seu trabalho, ele entrou em contato com você para poder comprar o trabalho do jeito que você faz. E pouco importa as ferramentas que você vai utilizar, ele tá interessado no resultado. E é isso que é legal, entendeu, gente? Vocês nunca percam de vista o cliente de vocês. Nunca esqueçam que você faz o biscuit, seja ele humanizado, seja uma lembrancinha, um pote, um chaveiro, seja lá o que for, seja ele um topo de bolo de casamento, de formatura, ele é pro seu cliente. Ele não... então, faça o seu melhor pro seu cliente, entendeu? Mas sem ficar assim, se cobrando muito. Eu tenho que... Esperando você ter aquela ferramenta perfeita, você ter aquele material
aquela massa específica, ou aquela tinta específica, ou aquele pó específico. Não deixa de fazer por nada disso, tá? Faz com o que você tem e faz o seu melhor. E você vai ver que você vai brilhar, que você vai fazer o maior sucesso, todo mundo vai gostar do seu trabalho, você vai ganhar seu dinheiro. E depois você investe em cursos, você agrega valor ao seu trabalho e melhora e evolui cada vez mais. Esse que é o barato, esse que é o negócio de você trabalhar com biscuit, tá bom? Como montar uma estrutura, dei várias dicas. Vou dar uma dica mais legal aqui, ó. Eu tava pensando em falar sobre isso com vocês, ó. Sobre fixar na base, eu sempre deixo uma quantidadezinha de massa aqui. Primeiro assim, ó, a base tem vários tipos de base, tá? Base de acrílico, base de madeira, vários tipos de base. É importante na hora de você fazer, você estruturar bem, ou seja, deixar a base retinha para você poder ele ficar em pé sozinho, tá? Então, se você não fizer isso no começo, no final tu vai ter trabalho, tu vai ter que refazer, ok? Então, depois que você fez isso, você vai usar uma boa cola, mas eu sempre coloco de contato, coloco um pouquinho de massa. Faço uma graça aqui, às vezes coloco um detalhe, vou mostrar esse aqui, ó, por exemplo. Ó, coloco uma texturinha imitando a calçada da casa da pessoa. Deixa eu mostrar de perto. Tá vendo? Pedra e tal. E aí eu coloco, fixo o pezinho direitinho e dá uma fundadinha aqui pra ficar bem fixo. Vai secar, vai encolher e vai ficar bacana, tá? Alguns eu já coloco direto na base acrílica, mas pra isso, ó, a cola tem que ser muito boa. Isso aqui já tá, ó, mó tempão. E aí vocês vão me perguntar, que cola é essa, né? Então, cola é complicado. Eu usei muito cola de lantejoula para colar no acrílico. A cola de biscuit eu colo na madeira. E eu uso muito, por isso que às vezes eu uso muito, para não errar, eu uso o biscuit junto com a massa, em cima da massa. Mas olha aqui, ó. Por exemplo, direto na madeira, ó. Isso aqui tá anos aqui. Tá vendo? Isso aqui eu usei, mas não foi cola de lantejoula, não. Foi cola de biscuit mesmo. Então, cola é um dilema, né? Tem muita gente que tem dificuldade de encontrar uma cola boa. Tem cola que às vezes a gente acha, pô, essa cola é boa, eu uso a cola no caso da Fox, né? A cola de biscuit, que é a mesma cola, a de rótulo azul, a mesma cola que eu uso pra fazer a massa. Usaria, né? Que eu não faço mais. Então, mas tem uma cola de silicone da Fox, que eu fiquei sabendo que eles lançaram, ainda não recebi. Aqui na minha região não tem. E agora com a pandemia não tem nada em lugar nenhum, né? A gente tá meio que com um problema com relação a isso. Então não quero ficar indicando muito material para vocês não ficarem frustrados, procurando material e não achar. Então, a dica eu sempre coloco o biscuit meio úmido, coloco cola, vamos supor, se for na madeira, coloco a madeira, passo cola, ponho o biscuit. Aí afundo o pezinho um pouquinho, faço a marcaçãozinha, coloco ali no lugar que eu quero, o pezinho, mas ele já tem que estar na base certinha, né? Se for na madeira, também tem outro truque, que é você fazer... Aqui, isso aqui é uma estrutura, tá? Isso aqui é estrutura... Deixa eu ver se eu fiz com isopor ou com papel laminado, tá? Ó. Então, aqui eu coloco sempre o palitinho. Pra quê? Pra mim colocar... Ai, caramba, eu guardei. Não, tem aqui. Coloca assim, ó. Coloca assim, coloca o sapatinho dele e deixa ele secando reto, tá? Porque aí ele já vai ficar, coloco o sapatinho aqui e enfio. Depois que eu tirar, eu vou colocar a calça e tal, coloco os detalhes, entendeu? Ele já vai estar com o sapato reto, na altura que eu quero, entendeu? Olha aqui, ela já tá prontinha, ó, tá vendo? Ó, o aramezinho aqui. Então, se eu vou colocar na de madeira, eu coloco, depois eu corto o excesso. Deixo uns pedacinhos aqui, entendeu? Deixa eu colocar ela aqui. O nome daquele negocinho, aquele cone ali, é tipo um tarugo. Ele vem desse tamanho assim, ó, grandão assim. Aí eu vou cortando vários pedaços e faço de base. E deixo pra secar as minhas peças ali.
Parece um mini topinho de bolo. Sabe, assim, bolinho pequenininho de isopor. Eu também peguei lá na Mega Artesanal isso daí. Lá tem outra. Ó, eu preciso saber se estou fazendo um topo de boneco e sem camisa. Fiz cabeça fofinha e o corpinho não tão fofinho. Está certo? E Ana Biscuit, deixa eu te falar uma coisa, amor. É uma coisa que o pessoal me pergunta. O fato de eu ser professora não quer dizer que eu tenha todas as respostas. Mas eu vou te falar uma coisa baseada na minha experiência, tá? O certo é aquilo que não existe certo e errado. Você é uma artista, entendeu? Mesmo que ninguém tenha feito nada igual a isso, você pode fazer desse o seu estilo, entendeu? Criar um padrão inusitado, diferente, que só você vai fazer. Você pode, você tem o poder de fazer isso, de criar suas próprias peças, entendeu? E fazer desse padrão a sua marca, tá? Então não existe certo e errado. Eu já fiz de tudo. Se você chegar no meu ateliê, você vai ver que eu tenho N estilos. Eu não tenho um formato só. Eu acho bacana quem tem, sabe? Eu tenho amigas minhas que fazem só estilo fofinho e são mestre Yoda do Paranauê. Elas fazem de tudo com esses fofinhos. Elas fazem He-Man, She-Ra, fazem a Turma da Xuxa, fazem personagens, Pato Donald, tudo com aquela carinha, tudo com aquele estilo. E não é molde, não. Ela é um padrão que ela criou. Também já vi fazer magrelos, fazer noivinhos magrelos com corpo humanizado. Já vi fazer de tudo. Fofinhos, tem N tipos de fofinhos. Tem chibi, tem cut, tem agora o Funko Pop, tem zilhões de estilos, gente. Tem estilo mangá, tem estilo, um monte de estilo. Você tem que fazer aquilo que você se sente à vontade, que tem a ver com o teu público, entendeu? Que tem a ver com a tua história, que tem a ver com o teu jeito, que você se sinta confortável. Quando você preencher tudo isso, faz sentido pra você, é o teu estilo. Não interessa que pros outros tá errado. Ai, que o olho não é assim, ai, que a boca não é assim. Fala, filha, toma conta da sua vida. Isso aqui tá bom pra mim, entendeu? Tá bom pro meu cliente tá satisfeitaço. Então não importa. O padrão as pessoas criam pra si. Criou uma marca sua, você faz. Não interessa o que os outros vão achar. Os outros também são artesãos, que nem você. Entendeu? Então, crie, tenham personalidade no trabalho de vocês. Que o cliente ele gosta de exclusividade, tá? O cliente ele gosta de coisas que ninguém tem. Ele gosta de algo assim, de se sentir único e importante, tá? Então, cria aí o seu estilo e tá tudo bem. O importante é você ser feliz, você fazer aquilo que você gosta, tá? Então, vamos lá. Eu não gosto muito de padrão, não. Fazer todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu gosto que todo mundo faça coisas inusitadas. Eu gosto que as pessoas me surpreendam. E é assim que eu tento fazer com o meu cliente, entendeu? Você vai ver que todos os meus bonecos têm tudo cara diferente. Não tem cara igual. Tudo diferente. Agora, se eu uso um pouquinho do estilo do fofinho, teve uma pessoa, ai, começa a fazer assim, se você fizer assim, vai ficar parecendo com fofinho, tá errado. Como tá errado? Pra mim tá certo, tá ótimo, meu cliente tá gostando. Maravilha. Sussu Narte entrou também. Cheguei! É isso aí! Boa noite! Olha lá, a Cláudia Arte disse que é de Embu das Artes. Eu queria tanto conhecer. Diz que tem umas feiras fantásticas aí, né? A Nelcineia Biscuit. Como você faz esse camuflado? Na tinta ali, ó. Tim, 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 tim. Pintando. Pincelzinho fino e vambora. Denise Raia. Isso é importante. Neucineia Biscuit, tenho um militar para fazer assim. Eu vou te mostrar de pertinho, quer ver? Onde é que ele tá? Esqueci. Olha, eu vou fazendo, olhando, ó, veja, é tinta. Tinta. Usei tinta, 3 tons de tinta. Fiz tudo à mão. Tá? Aqui tudo à mão. Isso aqui eu usei. Isso aqui não é verniz, não, gente. Sabe o que é isso aqui, ó? Vou falar um truque que eu usei isso aqui. É esmalte incolor. Aí eu dei brilho na bota dele, no cabelo e na boina. Isso mesmo. Pra ficar um verde mais escuro. Isso aqui é tinta, tá? Usei essas 3 cores de tinta. O fundo dele eu fiz com massa verde musgo, que eu também fiz tingida, até chegar o tom que eu queria. E eu fui ali, olhando a cor da farda.
Dá trabalho, mas dá um prazer enorme quando o trabalho fica pronto, fica com resultado bonito, né? Então, Carmen Biscuit. Olá, Doce Cia Jataí, é isso? Entrou também. Olá. A Denise disse: Olha, nossa Fox amada, é verdade. Eu trabalho com a Fox há muitos anos, eu não consigo trabalhar com outra massa. Cabeça fofinho com um corpinho não tão fofinho, fica bom? E Ana, fica bom. Do jeito que você fizer, vai ficar ótimo. Faça com amor, com dedicação, vai ficar lindo, tá? Não tem essa de. Ó, tem um. Quer ver? Não tá aqui. Eu tenho um estilo que eu faço um corpo que não é tão fofinho, um corpo parecendo com humanizado, mas a cabeça eu fiz de magrelo. Porque o cliente pediu assim. O cliente falou assim: não, eu não quero o rosto de caricatura, eu quero com um rostinho assim. Mandou a foto pra mim. Aquele boneco com uma boca desse tamanho e com duas bolinhas de olho, mais nada. E uma orelhinha. O cliente ficou felizaço e eu trabalho pra fazer o meu cliente feliz. Entendeu? Eu trabalho com o público A, B, C, D, E, F, todo mundo. A pessoa vai lá e fala pra mim: eu quero assim, eu faço. Entendeu? O importante é você atender bem o seu cliente. Adriana Cantinho do Biscuit. Qual a melhor forma de fazer as estruturas de isopor ou papel alumínio? Então, tanto faz. Eu já usei as duas estruturas. E já usei de arame com papel alumínio, de palito com papel alumínio, palito com isopor, arame com isopor, e as duas dá o mesmo resultado. Tão bom quanto. Eu só parei de usar um pouquinho isopor, mesmo assim, quando acaba o papel alumínio, eu volto pro isopor. Parei de usar um pouquinho isopor, porque o isopor faz muita sujeira. Lá no meu ateliê é, é sobrado e tem um salão de beleza do lado. Ela usa química, o ventilador tem que ficar ligado. Então não precisa explicar mais nada, né? Imagina o isopor voando na cabeça da mulherada com tinta na cabeça, entendeu? Então não dá muito certo. O salão da minha irmã é colado com o meu ateliê, entendeu? Aí por isso que eu comecei a usar o papel alumínio. Mas eu até gostava de lixar, eu gosto de ficar esculpindo no isopor, viajo. É que agora fica ruim, só por isso. Então vamos lá, o que mais? A Denise está perguntando se eu ultrapasso a madeira. Deve estar falando da estrutura do corpo com palito, né? Então, às vezes eu furo com a furadeira. Eu tenho uma mini retífica pequenininha que tem as broquinhas bem pequenininhas. Sim, eu furo e passo e corto o excesso do palito ou do arame, tá? Ou então, não precisa varar, não, só se a peça for pesada. Se for uma peça leve, feita de isopor, por exemplo, com uma camada fina de biscuit, você nem precisa em tanto. Pode fazer que nem esse aqui, ó, que ele fica firme. Pode fazer só isso aqui, ó, tá? Só isso aqui, tá? Já é o suficiente para fixar. A Deia Fernandes, ela é de Maringá, Paraná. Ó lá. Como você faz o camuflado? Eu já expliquei ali em cima, depois tu assiste de novo, mas é com tinta. Cabeça fofinho, o corpinho tem que ser fofinho também. Eu também já respondi. Não, não precisa. Você pode criar o seu próprio estilo. Na expectativa para a aula, Moni Biscuit, muito obrigado. Vai ser um prazer tê-la você no workshop. Muito ansiosa também a Ateliê Manto Azul. A Gavioli Mari também está ansiosa para o workshop. A gente vai precisar de algum material para acompanhar as aulas? Olha, vocês podem assistir a aula e depois, no dia que eu passar o link para vocês, da aula, eu vou passar a lista de material. Fica disponível a lista de material lá na plataforma, tá? Mas se vocês quiserem fazer em tempo real junto comigo, é massa de biscuit, é o geral. Depois eu passo para vocês. Me chama no. Manda uma mensagem para mim que eu passo para vocês. Mas no geral, gente, é o que eu sempre uso. Ó, é massa de biscuit, tom de pele, a pele que você escolher, não precisa ser a que eu tô usando. Uma massa para fazer calça, uma massa para fazer blusa, uma massa para fazer o cabelo.
A calça eu usei azul, a blusa rosa, mas você pode usar a cor que você tem, branca, amarela, verde, a cor que você quiser. E o cabelo também a cor que você quiser, tá? Não chega a 200 gramas, é bem pouquinho de massa. O importante é você praticar. Primeiro que a gente não vai fazer tudo de uma vez, nós vamos fazer isso dividido. A primeira aula, depois a segunda aula e depois a terceira aula. Eu vou dividir a peça inteira em 3 dias, tá bom? Então, não vejo a hora das aulas. Milena, segura a onda. Workshop, o pessoal tá falando aqui, se você tá chegando agora e não sabe, não me conhece, eu sou Evelyn Fonseca, sou especialista em fazer humanizados em biscuit e eu vou fazer um workshop gratuito online do dia 7 ao dia 11 de setembro, tá? Às 20 horas. Então, se inscreve, o meu link tá na bio. Você vai colocar lá o seu melhor e-mail e depois, em seguida, eu vou te incluir no meu grupo VIP, um grupo VIP no WhatsApp, no qual você vai receber o link da aula no dia. Esse grupo não é um grupo de bate-papo, é um grupo específico para que eu possa passar o link das aulas e as informações, ok? Então vamos lá. Não consigo fazer humanizado. Gostaria de fazer cursos a respeito dos rostinhos. Cláudia Arte, vem comigo que tu brilha. Se inscreve no meu workshop que eu acabei de falar, do dia 7 ao dia 11 de setembro. Vai lá na minha bio. Cabeça fofinha tem que ter corpinho fofinho. Eu acho que eu já... Ai, meu amor, obrigado. Sua resposta me alegrou, porque eu tô tentando acertar e estava presa nisso. Jamais, Iana. Jamais. Não se prenda a nada, meu amor. Vai-se embora, mulher. Olha lá. Obrigada, viu? Disponha. Se inscreve no workshop, que você vai ver. Sua cabeça vai fazer assim, ó. Puf. Vai abrir assim, vai. Sua mente vai abrir. Einstein já dizia, uma vez que a mente se abre, ela nunca mais volta pro tamanho original. Seu cérebro vai assim expandir. Você vai ver o universo de uma outra forma. Você explica, Artes Mari, como você explica a diferença de humanizado para caricatura? Todo mundo tem essa dúvida, gente. Peraí, deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Amei a sua resposta. Olha, eu já respondi isso aqui. Marilene, se eu invernizo a peça? Não, não invernizo. Só quando o cliente pede. Eu sempre pergunto. Eu não gosto muito porque depois de muito tempo, aquele verniz ele craquela, sabe? Eu não gosto muito não. Eu gosto do biscuit normal. Até pra lavar e tudo, eu acho melhor. Tem gente que fala, mas conserva, tal. Mas eu já tive, eu tenho peças no meu ateliê que já tem mais de 8 anos. E eu não gostei das peças que eu tenho, entendeu? Da minha coleção particular. Não gostei da experiência, não. De repente pode ser até o verniz que eu usei, mas o verniz era bom. Era fosco. Mas depois que passou um tempo, eu não gostei, não.